Olá, sou o professor Flávio Fabrini. Vamos ver exemplo de volume de controle, parte 3. Exemplo 4.5, trocador de calor. No trocador de calor, os processos ocorrem a pressão constante, sendo que o vapor de água entra nele a uma pressão de 0,4 bar e na condição de vapor saturado, ponto 1. Este vapor sai do trocador de calor na condição de líquido saturado e a 0,4 bar, que é o ponto 2. A vazão máxima do vapor é de 180 kg por minuto. Este vapor é resfriado pela água de resfriamento, que entra na forma líquida a temperatura de 20 graus Celsius, ponto 3, sai na forma líquida a temperatura de 60 graus Celsius, ponto 4, sendo que a água líquida está a 1 bar. O processo ocorre em regime permanente, desconsidera os efeitos da energia potencial e cinética, e não há transferência de calor do trocador de calor para a vizinhança. Há somente transferência de calor do vapor de água para a água de resfriamento, ok? Vamos lá, determine a taxa de transferência de calor do vapor para a água de resfriamento em kW. B, a vazão máxima de água de resfriamento. Nós temos aí todos os dados. Tá? Lembrar que temos que transformar a vazão máxima de 180 kg por minuto para kg por segundo, que é 180 dividido por 60 dá 3 kg por segundo, ok? Bom, então, letra A, a taxa de transferência de calor para água de resfriamento em kW. Bom, olhando a tabela da água para 0,4 bar, temos a entalpia no ponto 1, que é vapor saturado, o H1, vale 2.636,8 kJ por quilo. Entalpia do ponto 2, que é líquido saturado, aqui ó, H2 vale 317,58 kJ por quilo. Tá? O vapor ele vai condensar, tá? Ele vai perder energia para a água de resfriamento. A gente vai fazer um balanço da primeira lei somente para a parte superior do trocador de calor, esse aqui. Então, a gente vai usar a primeira lei, né, como entrada e uma saída, que é a parte do vapor, ok? Não, a gente vai desconsiderar a variação de energia cinética e a variação de energia potencial, tá? E o trocador de calor também não realiza trabalho, então vai ficar só isso aqui, ó. Mais a taxa de transferência de calor, mais a vazão máxima, que multiplica H1 menos H2. Substituindo os valores, a taxa de transferência de calor vai ser de menos 6.957,7 kW. Tá? Negativo porque está perdendo calor, né? Tá saindo, a taxa de transferência de calor está saindo do volume de controle. B, a vazão máxima da água de resfriamento em kg por segundo. Então, ó, agora a gente está pegando todo o trocador de calor, ele é adiabático, tá? Então, a troca de calor que tem aqui dentro não é levada em consideração, só é quando a transferência de calor passa pela superfície do volume de controle, tá? Do trocador. O que acontece lá dentro, fica lá dentro, tá? Então, nós temos a entrada do ponto 1, saída do ponto 2 do vapor. O ponto 3 é a entrada do líquido, né, da água de resfriamento. E o ponto 4 é a saída da água de resfriamento. Lógico que a água vai entrar a uma temperatura T3, vai sair uma temperatura T4 maior que a temperatura T3. Aí nós vamos aplicar a primeira lei da termodinâmica com várias entradas e várias saídas. Tá? Vamos desprezar a energia cinética e potencial. Nesse caso, o trocador de calor não tem taxa de transferência de calor e não realiza trabalho. Então, só vai sobrar o termo, né? Esse tudo aqui vai ser zero, vai sobrar o somatório da vazão máxima que entra, vezes a entalpia que entra, menos o somatório da vazão máxima que sai, vezes a entalpia que sai. Tá? Então, esse é o balanço da primeira lei aplicado para esse trocador de calor. Então, ó, para a água de resfriamento, ó, olharemos o valor da entalpia do líquido saturado para as temperaturas de 20 graus e 60 graus Celsius. Não importa a pressão, importa é a temperatura, porque o líquido está levemente comprimido, ok? Então, ó, entalpia do ponto 3 para temperatura de 20 graus Celsius, o H3 é igual a 83,96 kJ por quilo. Então, a gente está pegando a entalpia do líquido saturado a 20 graus Celsius. Entalpia do ponto 4. Estamos pegando a entalpia do líquido saturado a 60 graus Celsius, que vale 251,13 kJ por quilo.
a gente vai considerar a vazão máxima do vapor de 3 kg por segundo e vamos calcular a vazão máxima da água de resfriamento. Então, ó, fazendo o balanço, 0 é igual a vazão máxima do vapor vezes H1, que é a entrada, mais a vazão máxima da água de resfriamento vezes o H3, que é a outra entrada, menos a saída. Vazão máxima do vapor vezes H2, menos a vazão máxima da água de resfriamento vezes o H4. Rearranjando a equação, colocando a vazão máxima da água de resfriamento em função dos outros parâmetros, está aqui, vazão máxima do vapor vezes H1 menos H2 sobre H4 menos H3. Substituindo os valores, a vazão máxima da água de resfriamento vai ser de 41,62 kg por segundo. Beleza? Bom, então, agora vamos passar para um outro exemplo 4.6, turbina com extração de vapor. Tá? Temos aqui, vou explicar aqui, a turbina, tá? Aqui no início ela tem uma pressão, no ponto 1, o vapor vai se expandindo, então ele vai diminuindo a temperatura e vai diminuindo a pressão. Aí tem uma extração do vapor aqui, mais ou menos no meio, tá? No ponto 2, a uma pressão P2 e temperatura T2. E o restante do vapor continua se expandindo até sair aqui no ponto 3. Vai sair uma pressão P3 e uma temperatura T3. E essa turbina vai realizar trabalho, vai ter uma determinada potência. Tá? E é isso que nós vamos ver aqui no exercício. Ó, uma turbina é alimentada com 50 kg por segundo de vapor de água, com P1 igual a 60 bar e T1 igual a 400 graus Celsius, conforme a figura a seguir, que é essa aqui ao lado. No estágio intermediário é realizada uma extração de 8,2 kg por segundo, com P2 igual a 10 bar e T2 igual a 240 graus Celsius. O restante é descarregado a P3 igual a 0,8 bar como vapor saturado. Admitindo que a turbina seja diabática e a variação de energia cinética e potencial possa ser desprezada. Bom, determine, letra A, vazão máxima no ponto 3 em kg por segundo, B, a temperatura no ponto 3 em graus Celsius, C, a vazão volumétrica no ponto 1 em metro cubo por segundo, D, a vazão volumétrica no ponto 2 em metro cubo por segundo, E, a vazão volumétrica no ponto 3 em metro cubo por segundo, e F, a potência da turbina em kW. Então, temos aqui os dados fornecidos, vazão máxima no ponto 1, pressão no ponto 1, temperatura no ponto 1 de 400 graus Celsius, vazão máxima no ponto 2 de 8,2 kg por segundo, a pressão P2 igual a 10 bar, a temperatura T2 igual a 240 graus Celsius. E P3 é igual a 0,8 bar e X3 vale 1, condição de vapor saturado. Se o X3 fosse igual a 0, seria líquido saturado, tá? Cuidado aí. Bom, letra A, vazão máxima no ponto 3 em kg por segundo. Então, ó, lá na turbina, tudo que entra é igual a tudo que sai. Ou seja, o somatório da vazão máxima que entra é igual ao somatório da vazão máxima que sai em regime permanente. Então, a vazão máxima no ponto 1 é igual à vazão máxima no ponto 2, mais a vazão máxima no ponto 3. Nós temos a vazão máxima no ponto 1, que é 50, no ponto 2, que é 8,2, a vazão máxima no ponto 3 vai ser a diferença desses valores, que vai dar 41,8 kg por segundo. Ok? Facinho. B, temperatura no ponto 3 em graus Celsius. Tá? Como é vapor saturado a 0,8 bar, tá? Olhando na tabela de saturação, né, para a pressão, a gente vai ver que a temperatura vale 93,50 graus Celsius. C, a vazão volumétrica no ponto 1 em metros cúbicos por segundo. A vazão volumétrica é o quê? É o volume específico vezes a vazão máxima, tudo no ponto 1. O ponto 1 está a 60 bar e 400 graus Celsius, tá? É vapor superaquecido, tá? A gente olha para a temperatura de 60 bar, a gente vê que a temperatura de saturação é de 275,6 graus Celsius, e como está a 400 graus Celsius, só pode ser vapor superaquecido, tá? Olhando a tabela, o volume específico vale 0,04739 metros cúbicos por quilo. E a vazão volumétrica, substituindo os valores da vazão volumétrica, vai dar 2,3695 metros cúbicos por segundo, ok? D, a vazão volumétrica 1,2 metros cúbicos por segundo. A vazão volumétrica vai ser o volume específico vezes a vazão máxima, tudo no ponto 2.
Ponto 2 está 10 bar e a 240 graus Celsius. Né? Se a gente olha a tabela de saturação para 10 bar, a temperatura de saturação vale 179,9 graus Celsius. Então, significa que a 240 graus Celsius a água está como vapor superaquecido. Olhando a tabela, o volume específico no ponto 2 vale 0,2275 m3 por quilo. Multiplicando pela vazão máxima, a vazão volumétrica será 1,866 m3 por segundo, ok? E a vazão volumétrica no ponto 3 m3 por segundo, né? Mesma coisa, é o volume específico no ponto 3 vezes a vazão máxima no ponto 3. Para vapor saturado, a 8 bar, o volume específico vale 2,087 m3 por quilo. A vazão volumétrica vai ser o 2,087 vezes 41,8, que vai dar 87,24 metros cúbicos por segundo. Beleza? Letra F, potência da turbina em kW. Aí temos que aplicar a primeira lei termodinâmica com várias entradas e várias saídas. Por quê? Porque tem uma entrada e duas saídas. Não pode ser aquela outra mais simples, não. É essa menos simples. Bom, a turbina é diabática, tá? O Q ponto vai ser zero. Vamos desprezar a variação de energia cinética e de energia potencial. Vai ficar só isso aqui. Zero é igual a menos o W ponto, mais somatório da vazão máxima vezes a entalpia na entrada, menos o somatório da vazão máxima vezes a entalpia na saída, tá? Desenvolvendo esse termo somatório, vai ficar M.1 vezes H1 menos M.2 vezes H2 menos M.3 vezes H3. Para a condição do ponto 1, vapor superaquecido, H1 vale 3.177,2 kJ por quilo. Para o ponto 2, H2 vale 2.920,4 kJ por quilo. E para o H3, condição de vapor saturado a 0,8 bar, o H3 vale 2.665,8 kJ por quilo. Substituindo na equação os valores e as vazões máximas, a potência da turbina vai ser de 23.482 kW, ok? Então, estão aí os exemplos, beleza?